O que eu vejo nesses meus mais de 20 anos de estudo e 20 anos de trabalho, né, dando aulas para bailarinas, dando aulas para músicos, tocando com diferentes perfis de bailarinas, viajando no Brasil. O que eu vejo nas bailarinas hoje em dia? Muitas vezes, a bailarina, ela entende a parte musical, mas ela acha que ela não entende a parte musical. Vou ser mais direto agora, tá? E se vocês não entenderem, pode me perguntar no chat. Eu tô sempre olhando e vou sempre respondendo vocês, tá bom? Muitas vezes, a bailarina, ela escuta um ritmo, ela entende o que aquele ritmo tá pedindo pra ela, daí vocês estão comigo, mas ela quer, porque quer teorizar tudo aquilo. Um exemplo, comecei a tocar uma música, ou coloquei play numa música, a bailarina começou a ouvir, ela sabe, às vezes inconscientemente, às vezes de tanto estudar, ela sabe o que fazer naquele momento. Mas ela tenta ouvir as notas do ritmo, né? E aquilo causa uma espécie de mobilização nela. Ou seja, ela se trava toda porque ela não consegue ouvir as notas do ritmo, mas ela sabe o que aquele ritmo está pedindo para ela. E por que que isso acontece? Né? Por que que isso acontece? Porque muitas vezes, por N fatores, na verdade, mas o básico e o principal é que muitas vezes a forma como foi ensinado para aquela bailarina é que ela precisa, olha só, ela precisa identificar as notas do ritmo para conseguir dançar, para conseguir interpretar. Parece que se ela não identificar as notas do ritmo, ela não vai conseguir entender o que aquilo está pedindo para ela e ela não vai conseguir dançar. Por isso que muitas vezes a bailarina não escuta o ritmo, ou não identifica o ritmo, ou entende o ritmo como possibilidade de ser 2 ou 3 ritmos, e aquilo faz com que a bailarina trave. Aquilo faz com que a bailarina trave. Eu já falei isso aqui em algumas aulas. Eu já tive uma experiência de estar num palco e o músico chamar, e o cantor chamar a bailarina, e a bailarina não entrar, e no final do show eu pergunto pra ela por que ela não entrou, e ela falou, é que eu não reconheci o ritmo. E eu não reconheci o ritmo, eu fiquei pensando que momento que eu ia entrar, qual era o ritmo, como é que eu entrava, e eu não entrei. E a música acabou. Né? Então, olha só, parece muito simples, parece muito filosófico tudo isso que eu tô falando pra vocês, mas olha a importância, às vezes, da gente mudar só a forma da gente interpretar as coisas. Ao invés de se preocupar com as notas, se preocupar com uma outra característica, se preocupar com uma outra forma de ver o ritmo. O que acontece? Eu já vi muita bailarina, que estuda muito, que sabe muita dança, mas fica extremamente ansiosa e nervosa antes de uma apresentação, porque não consegue dominar a música, não consegue entender muito bem o que está sendo dançado. Então, olha só a complexidade disso. A gente está dançando em cima de uma música. Se a gente souber muito bem a coreografia, mas não souber muito bem a música, a parte teórica musical do todo ali que eu estou dançando, ou o necessário para você desenvolver a sua música, se você estiver segura nessa camada, você vai acabar desestabilizando a sua coreografia. Concorda? Porque se a coreografia está pautada aqui na música e a sua música está meio bamba, a sua coreografia ela vai ficar meio bamba também, né? Da mesma forma que se sua música tiver 100%, sua coreografia tiver meio bamba, isso daqui vai acabar atrapalhando um pouco a parte musical, o entendimento da parte musical. Muita bailarina acha que entender a música é papel do músico. E isso cria um pensamento nela do seguinte: aí eu vou decorar a minha coreografia, muito bem decorada, que aquilo vai me fazer tudo redondinho em cima de alguma coisa que eu não entendo 100%. Mas, experiência de quem está há mais de 20 anos trabalhando com isso. Se você não entende a parte musical muito bem, dificilmente, eu não vou falar impossível, mas eu vou falar dificilmente a sua coreografia vai ficar 100%, tá? E por que eu falo que você pode? Porque eu quero tirar da sua cabeça que estudar música, entender a parte musical é responsabilidade do músico e que você não consegue entender isso porque você é bailarina ou porque você não é árabe. Você pode, você consegue. Um exemplo disso sou eu. Eu não sou árabe. Eu comecei a estudar, tá certo que eu estudo há mais de 20 anos, mas eu comecei a estudar. Eu pensava assim, eu era um moleque, né, uma criança, mas eu pensava assim, que troço difícil. E aí quando eu achava que eu tinha entendido aquele som, eu ouvia meu professor tocar e eu descobria que eu não tinha entendido nada. E quando eu achava que eu tinha entendido um ritmo, eu ouvia meu professor tocar e aquilo me confundia com outros ritmos. E quando eu achava que eu tinha entendido o que a bailarina tinha que fazer em determinado ritmo, eu entendia que existia N milhões de possibilidades além daquela que ela tinha feito naquele determinado ritmo. E tudo aquilo não fazia muito sentido na minha cabeça, né? Tudo aquilo ficava muito, muito, muito confuso na minha cabeça. Mas eu paguei o preço, né? Eu continuei, eu perseverei ali e eu entendi tudo isso. Porque parte musical, para quem não é músico,
Eu sei que deve ser um pouco chato. Assim como parte da dança, para quem não é bailarino, é um pouco chato também. Mas não é porque é chato que não é necessário, sabe? Não é porque é chato que eu não preciso fazer. Eu estudo dança também. Eu não estudo com o viés de bailarino para aprender os passos. Mas eu estudo com o viés de quem precisa ter um olhar para aquilo e entender aquilo com o olhar e com a cabeça, não com o corpo. Porque eu não vou dançar. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês dominem a música árabe com um olhar de bailarina. Sabe? Não com um olhar de músico. Eu não quero que vocês aprendam a tocar música árabe. Eu quero que vocês aprendam a entender o que vocês precisam entender da música árabe. Aos poucos, a sua cabeça ela vai se transformando. Vai chegar uma hora, eu falo isso porque muitas alunas minhas já vieram para mim e relataram isso. Vai chegar uma hora que parece que vai fazer isso daqui, ó. Vai virar uma chave na sua cabeça e parece que sua cabeça faz isso daqui, ó. Dobra de tamanho, triplica de tamanho, quadruplica de tamanho. Por quê? Porque uma coisa tá aqui, outra coisa tá aqui, outra coisa tá aqui. As informações, elas não têm muito nexo na sua cabeça. Quando uma coisinha encontra aqui, as coisas começam a se encaixar muito fácil. É igual um quebra-cabeça. Sabe às vezes que você tá montando um quebra-cabeça? Não sei se você já teve a oportunidade de montar um quebra-cabeça. Faz um tempo que eu não monto, mas eu já montei bastante. Quando a gente tá montando, a gente tem a imagem daquilo na nossa frente ou na nossa cabeça. Só que aí a gente tem umas 4, 5, 6 peças aqui, e aí a gente tem mais umas aqui. E elas não se encaixam. Por quê? Porque faltam uma ou duas peças no meio, que a gente não acha ali naquele monte de peça. Quando a gente acha aquela peça, que a gente coloca ali, o desenho se forma. Você já teve essa impressão? Né? Quando você está montando quebra-cabeça? É a mesma coisa quando a gente estuda música. A gente tem as peças aqui. No decorrer das suas aulas, você vai aprendendo várias coisas. Mas aí, às vezes, em uma aula minha, eu coloco na sua cabeça a pecinha que faltava pra unir tudo. E parece que sua cabeça quadruplica de tamanho. Porque você vai parecer que você abriu espaço para novas coisas. E você vai começar a ouvir e enxergar a música árabe de uma forma diferente. Olha só. Então, como é que foi a nossa... Qual que é o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje é paradigma musical. Paradigma musical. Gente, desculpa a minha letra, tá? Minha letra não é muito boa não, tá bom? Mas o importante é vocês entenderem. O que é paradigma? Por que eu coloquei essa palavra? Paradigma nada mais é do que um padrão. Então seria um padrão musical da bailarina. Um padrão musical da bailarina. Então quando eu coloco o paradigma musical da bailarina, o que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que as bailarinas, elas têm um certo tipo de pensamento. Olha só, presta atenção. As bailarinas têm um certo tipo de pensamento sobre o estudo da música e sobre a música árabe. E eu quero... Olha só, eu tô falando praticamente 40 minutos só sobre isso. Eu quero, olha só, quebrar, eliminar este paradigma musical das bailarinas. Eu quero tirar isso da cabeça de uma vez das bailarinas. Que bailarina não consegue estudar ritmo árabe, que bailarina não consegue entender ritmo árabe, que bailarina não consegue identificar os ritmos árabes nas músicas. Para isso, eu vou ter um certo trabalho de alterar muita coisa, que talvez você que está me assistindo faça aula há 5 anos, 10 anos, 15 anos, não sei, às vezes 1 ano, às vezes 6 meses, cada um tem um tempo, mas você, durante as suas aulas, muitas coisas você aprendeu de uma forma correta, e eu não vou falar que está de uma forma errada, entenda isso, você aprendeu de uma forma correta, mas você aprendeu na ordem errada. Então você aprendeu correto numa ordem errada. Faz sentido isso para vocês? Muitas vezes eu vejo as bailarinas, elas sabem as notas de um ritmo, elas sabem os passos de um ritmo, mas elas não conseguem identificar esse ritmo. E aí, se a gente parar para analisar, a gente vê que existe um padrão nesses estudos. E existe um padrão nesses comportamentos, né? Qual que é esse padrão? A bailarina, olha só, ela sabe notas do ritmo, ela sabe nome do ritmo. Por que ela não consegue identificar? Porque ela não sabe uma coisa que é muito importante para a bailarina saber, que é o que o ritmo me pede. Eu quero sinceridade agora. Sinceridade. Você é uma bailarina que, quando escuta alguma coisa, pensa, olha só, nas notas daquilo para identificar o ritmo. Então você vem aqui, ó, vou ter que colocar
uma outra cor. Você vem daqui para identificar qual é o nome do ritmo, né? Porque aí você vê as notas. E aí você acessa lá qual o ritmo que você conhece que tem essas notas. E aí sabe o nome do ritmo. Ou você acha o que o ritmo te pede e a partir disso você acessa na sua cabeça tudo o que o ritmo te pede e faz a relação com algum ritmo que você conhece. Que tipo de bailarina é você? Eu quero saber, eu quero que você reflita. Não tem problema você ser a bailarina que identifica notas e não tem problema você ser a bailarina que identifica o que o ritmo te pede, tá? A questão é, se você for a bailarina que identifica as notas, você talvez esteja numa ordem errada. E talvez só seja a gente começar a mudar a ordem das coisas que você pensa. Se você for a bailarina que pensa o que o ritmo te pede, ótimo, você está com meio caminho andado. Mas ainda falta a gente ajustar alguns pontos para deixar tudo muito mais redondinho, muito mais fácil. E a partir disso, a gente vai chegar na nossa, no nosso objetivo, que é fazer você dominar a música árabe. Então, deixa eu ver aqui o que vocês estão me escrevendo. Podemos dizer que analogicamente, sou meio ruim para ler essas palavras grandes, tá? Analogicamente, nós bailarinas tentamos construir uma casa começando pelo telhado? Exato, Thaís. Thaís, né? Isso. Thaís, olha só. Eu costumo. Ó, eu vou até desenhar aqui, ó. Tô me achando com esse tablet aqui, gente. Ó, eu costumo dizer, sabe o que é isso daqui? Isso aqui é uma lasanha. Uma lasanha musical. Como que a lasanha é, gente? Então a lasanha, ela é dividida em camadas, né? Então eu tenho uma camada aqui de... Deixa eu pintar aqui. Eu tenho uma camada aqui que eu coloco molho. Eu tenho uma camada aqui que eu coloco os frios. Eu tenho uma camada aqui que eu coloco um outro molho. Aí eu vou fazendo isso, né? Eu coloco a massa. E aí aqui eu tenho a camada que eu coloco o queijo para gratinar. Faz sentido? Eu sempre faço analogia com comida. Vocês vão ver isso nas minhas aulas. Por quê? Por que será que eu faço analogia com comida? É porque é mais fácil? Não, porque eu adoro comer. Então tudo que... Adoro comer e adoro cozinhar. Então tudo que vem na minha cabeça é sempre comida para fazer analogia, tá? É basicamente por isso. Então olha só. Você concorda pra mim, quem gosta de lasanha, quem sabe fazer lasanha, que se eu pegar aqui, ó, esse daqui é o queijo, certo? Porque eu botei pra gratinar. Se eu pegar o queijo e colocar embaixo aqui, aí depois eu pegar e colocar em cima desse queijo o molho, aí depois por cima de tudo, colocar uma massa e colocar frios, inverter a ordem dos fatores e do viaduto, vocês concordam que a lasanha vai ficar ruim? Faz sentido isso pra vocês? Não é só porque... Deixa eu até voltar aqui, ó. Não é só porque você estuda notas, nome, estrutura, o que o ritmo te pede, que você vai entender as coisas. Você precisa estudar e entender as coisas na ordem com que tem que estudar e tem que entender as coisas. Não adianta eu colocar o queijo e falar, o queijo ele serve para gratinar a lasanha. Não adianta eu começar com o queijo. Faz sentido isso para vocês? Você concorda comigo? Que se eu pegar aqui, ó, vamos escrever aqui, já que eu tô com a luzinha. Ó, você concorda comigo? Se eu começar decorando um nome, e vir aqui, ó, para as notas. Você concorda comigo que o nome não é tão importante assim? Ou você acha que quando você estiver dançando um ritmo, alguém vai virar para você e vai falar, qual é esse ritmo? Qual é esse nome? Você acha que é tão importante assim? E olha, eu sou um músico que dá aula de musicalidade, dá aula de ritmos para bailarina, e eu tô te falando isso. Você acha que é tão importante assim? Ó, tô frisando, é tão importante assim? A resposta é que, pra mim, o nome é a última coisa que você tem que saber do ritmo. O nome, ele é importante para se você precisar lecionar, ou seja, passar isso para frente, se você precisar se comunicar, ou seja, falar para um músico o que você quer, que ritmo que você quer, mas até então, por exemplo, eu que entendo muito de dança, muitas vezes a bailarina não sabe o ritmo e consegue dançar comigo e se comunicar, porque eu converso com ela através de nome de passos. Você quer fazer um básico? Você quer fazer um camelo? Você quer fazer um redondinho? Você quer fazer uma batida lateral? E eu traduzo aquilo com a minha música. Tá? Então, pra mim, basicamente, saber nomes é para essas duas coisas. Tá? Então, pra mim, se você vai lecionar, você já tem que ter um bom conhecimento de muita coisa antes. Se você vai se comunicar com o músico ao vivo, você precisa ter um bom conhecimento de muita coisa antes. Tá? Essa é a minha visão. É a verdade absoluta? Não. É apenas a minha visão. Tá bom? Então, vamos supor que eu tenho uma lasanha musical. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, por exemplo, que são as minhas camadas. Então, eu preciso saber qual que é a camada que vem aqui. Ou, o que me preocupar e o que estudar primeiro
para depois estudar a camada que vem aqui, para depois estudar a camada que vem aqui, para depois estudar a camada que vem aqui. Ou seja, na minha visão, se você começa a escutar uma música, você vai ter que fazer isso daqui, ó. Entende primeiro qual que é o número 1, depois entende qual que é o número 2, entende qual que é o número 3, depois entende qual que é o número 4. O número 2, ele vai ser dependente do número 1. E o número 3 vai ser dependente do número 2, e o número 4 vai ser dependente do número 3. Mas vamos supor que o número 1, o número 2, por exemplo, seja as notas. Vamos supor, tá? Vamos supor que seja as notas. Você concorda pra mim? Você concorda comigo que se eu tiver, por exemplo, isso daqui, ó. Olha só. Escrevi 6 notas aí. Dum, dum, tacatá, dum. Tá, escrevi meio. São notas da percussão. Vou falar muito sobre isso nas aulas também. Você concorda comigo que eu posso ter essas mesmas notas de várias formas diferentes? Eu posso ter isso. Dum, dum, tacatá, dum. Eu posso ter dum, dum, tacatá, dum. Eu posso ter dum, dum, tacatá, dum. Eu posso ter dum, dum, tá, catadum. Eu posso ter isso, eu poderia ficar a noite inteira cantando várias formas aqui pra vocês, tá? Mas eu sei as notas. Olha só onde eu quero chegar aqui. Eu sei as notas, porque eu sou uma bailarina que eu estudei as notas, né? Eu estudei aqui as notas. Então, eu decorei as notas, eu sei essas notas. Mas aí aparece uma música X com uma versão dessas notas. Aí aparece uma música Y com outra versão dessas notas. Aí aparece uma música Z com outra versão dessas notas. Aí aparece uma música W com outra versão dessas notas. E aí você sempre vai achar que é o mesmo ritmo. Mas, olha só. A música X, ela te pedia um passo X. A música Y te pedia um passo Y. A música Z te pedia um passo Z. A música W te pedia um passo W. Mas, se você fizer o passo W na música X, tá errado. Se você fizer o passo Y na música Z, tá errado. Se você fizer o Entende onde eu quero chegar? Eu quero mostrar pra você que saber essas notas não serve pra nada. Se a gente não sabe a camada anterior. Você percebe que eu coloquei aqui as notas como 2, né? Então, se eu não sei o 1, e a gente vai ver que as notas nem sempre, né, depende da nossa interpretação, não vai ser o 2, às vezes pode ser o 3, por isso que eu falei, vamos supor. Eu posso entender essas notas de várias formas. Mas, se eu entendo esta camada que está aqui, eu só vou conseguir entender as notas de uma única forma. Faz sentido isso pra você? E se eu entendo as notas de uma única forma, eu só vou ter um único nome. Ou alguns nomes, né? Dependendo da região, e a gente vai falar muito sobre isso, né? E se eu entendo esse nome, se eu entendo essas notas, se eu entendo essa primeira camada, eu vou colocar uma camada aqui no meio, eu vou entender o que o ritmo pede. Faz sentido isso pra você? Responde pra mim se faz sentido isso pra você. Eu quero deixar uma reflexão aqui pra você durante essa aula. E eu queria, de verdade, eu vou escrever aqui na minha lousa a reflexão que eu quero. E eu queria, se você puder, eu queria que você tirasse um print, postasse essa reflexão e me marcasse com alguma reflexão sua. Então, minha frase vai estar lá e eu quero alguma reflexão sua. Pode postar nos stories mesmo. Me marca lá que eu vou compartilhar. Olha só. A verdadeira forma de estudo não existe. O que existe é a verdadeira forma que faz mais sentido para a sua bailarina. Ou seja, não me importa se você vai ter o nome na camada 2, ou na camada 3, ou na camada 4, se você vai ter uma lasanha musical de 5, 6, 7, 8 camadas. Não me importa. O que me importa é fazer sentido para a sua bailarina. E só vai fazer sentido para a sua bailarina a partir do momento que eu pegar e te mostrar o caminho para você entender as coisas de uma forma mais lógica. Eu vou mostrar o caminho que eu acho que é o correto, que eu acho que é o mais correto, que eu acho que é o mais fácil, que eu acho que é o mais dinâmico. Mas pode ser que você fale, não, eu vou inverter essa ordem da minha lasanha, que eu acho que vai ficar mais gostosa. Eu vou inverter isso daqui, faz mais sentido para mim. Mas você tem que fazer mais sentido para sua bailarina. A partir deste momento, você vai conseguir interpretar a música e identificar o que a música te pede. E se eu quiser traduzir isso daqui, ó,
a verdadeira forma. Eu poderia traduzir como o verdadeiro paradigma, o verdadeiro padrão de estudo não existe. O que existe é a forma que faz mais sentido para sua bailarina. E a sua bailarina ela é diferente da bailarina que eu tenho aqui dentro de mim, que eu estudo como uma bailarina também para eu poder ensinar as bailarinas. É diferente do que a sua colega que está assistindo essa live junto com a gente. Né? Então, é muito importante. Se você puder tirar um print aqui, pode tirar um print comigo aqui, ó. Vou até mostrar aqui o texto, né? Se você quiser tirar comigo mostrando, me escreve aí. Mas se você não quiser, tira um print. Posta lá, me marca, escreve o que você acha sobre isso. Se fez sentido, se não fez sentido, se eu tô viajando, se eu não tô viajando, se você concorda, se não concorda, traduz isso com as suas palavras, tá? É importante que você reflita sobre isso no decorrer dessa semana, que isso vai fazer muita diferença pra gente daqui pra frente. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.